Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. E hoje eu quero refutar a dois protestantes que entraram no meu canal do YouTube e se manifestaram também a respeito da CNBB, mas não de uma forma positiva exatamente. Aliás, um se manifestou de uma forma positiva, colocando os seus pensamentos, as suas crenças em cima do que eu falei. E uma outra protestante, esta é mulher, ela simplesmente tentou vandalizar, o meu canal e os comentários. Eu tentarei fazer uma refutação em cima do que eles falaram da melhor maneira possível, tá? Eu vou começar refutando primeiro a cidadã que entrou no canal e ela escreveu mais ou menos assim: Acho que você está muito enganado, tá? Lutero Lutero queria a reforma da igreja. Todos eles citam a mesma coisa, a reforma da igreja, né? Como se a igreja precisasse de reforma, né? Como se a igreja fosse algo ultrapassada. Mas enfim, vamos continuar. Aí ela diz assim: a igreja católica, no entanto, o perseguiu, né? Perseguiu o coitadinho de Lutero. E a todos aqueles que falaram a verdade. Nenhum católico pode dizer que cumpre a palavra de Deus, como se algum protestante cumprisse a palavra de Deus, né? Dentro de 500 milhões de seitas. E ela diz assim: e na Bíblia também diz que só há um intercessor. Preste atenção. Ela diz: só há um intercessor entre Deus e os homens, Cristo. E isso não é ensino na sua igreja. Muito, muita hipocrisia, muita hipocrisia. A Igreja Católica é cheia de blasfêmia contra Deus. O comunismo é só mais um entre tantos. Aqui não tem muito o que refutar quando uma pessoa simplesmente coloca Lutero como um coitadinho perseguido, né? Como se fosse um comunistinha perseguidinho lá durante o regime militar. E hoje nós vemos esses comunistinhas presos em Curitiba por corrupção, tá? Mas, enfim, mais à frente eu vou explicar exatamente quem era o Santinho Lutero, né? O que ele quis reformar na igreja. Mas prestem atenção que ele vai citar aquele velho versículo de Timóteo, né? Na, que todos os protestantes citam, mas ela adultera o versículo novamente, citando intercessor, né? Intercessor, quando o versículo cita mediador. Se você procurar em qualquer dicionário, ou até mesmo em um dicionário de línguas antigas, você vai encontrar, né, exatamente o real significado da palavra intercessor e mediador. São coisas totalmente diferentes. Aquele que intercede, ele reza por uma pessoa, ele reza pelo seu irmão, ele apenas reza. É isso que é uma intercessão. A mediação é exatamente o que Cristo cumpriu na cruz. Esse só Cristo, ninguém mais, além de Jesus Cristo, cumpriu, foi mediador entre Deus e os homens. Então, quando uma pessoa precisa adulterar um texto bíblico, realmente fica difícil fazer uma refutação. Mesmo assim, eu tentarei aqui fazer essa refutação da melhor maneira possível quanto ao que essa pessoa escreveu. E ela diz assim, né? O versículo que ela citou, na verdade, é 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos do 1 ao 6, ela realmente retirou também o texto do seu contexto. Fica difícil entender se você retirar esse texto de todo o seu contexto. Até porque neste versículo, Paulo ele já pede intercessão logo de cara, prestem atenção, lá no versículo 1. Acima de tudo, recomendo que se faça preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade. Se essa pessoa não sabe, isso aqui já é uma intercessão, tá? Quando você pede uma oração, quando você pede uma prece, quando você pede
qualquer coisa em prol, né, de alguma pessoa. E São Paulo continua dizendo: para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí ele diz: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. E aí continua o versículo, ela não continua o texto, preste atenção. Jesus Cristo, homem que se entregou por resgate de todos. Tal é o fato, atestado em seu tempo. Esta mediação, este mediador que São Paulo diz, é exatamente a obra de redenção na cruz, né? A salvação, né? A crucificação de Jesus Cristo. Não está falando nada em intercessão entre uma pessoa, orar ou rezar pela outra. Tá. Aí você vai entrar naquela temática protestante, né? Ah, mas ele pede as orações daqueles que estão vivos. Os mortos não podem orar por quem. Isso é uma outra questão, é uma outra teologia. Né? Existem vários artigos no meu site a respeito disso. Existe também alguns vídeos, né, no universo católico a respeito disso. Mas o importante aqui é saber o protestante, tá? Ele adultera a Bíblia Sagrada ao seu bel prazer. Não basta apenas arrancar os livros que eles não gostam. Eles adulteram aqueles livros, aqueles versículos que eles mesmos citam. É difícil um debate. Tá? Sobre a intercessão, tá? Eu vou citar aqui um versículo no livro de Jó, no capítulo 33. Jó diz assim: sua alma aproxima-se da sepultura, e sua vida daqueles que estão mortos. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre mil, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer: poupai-o de descer à sepultura, recebei o resgate de sua vida. Tá? Então, preste atenção. Isso aqui é só um dos versículos que nós usamos, né? Na verdade, isso aqui é um texto. Tá? Isso aqui é só mais um dos textos que nós usamos para provar que a intercessão existe e não cabe apenas a Jesus Cristo, ele é mediador, intercessor, todos nós somos, tá? O que é uma intercessão? Alguém orar ou alguém rezar por outra pessoa, tá? Seu pastor faz muito disso, com certeza, né? Mas apenas São Pedro, São Paulo, São João, eles não podem. Mas isso aqui já está refutado. Eu só quis mostrar exatamente para o ouvinte o que o protestante faz. Né? A máxima de Lutero. Se não está como eu quero, eu vou e adultero. Né? Isso aqui é tudo DNA de Lutero. E eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar para vocês quem na verdade foi Lutero. Que Lutero, existem dois Luteros. Né? O Lutero real, né? Que era um vagabundo sem vergonha, e o Lutero protestante, o protestantismo inventou, que é aquele santo homem de Deus que lutou contra a igreja porque ele só queria ter o direito de ler a Bíblia Sagrada. Né? Isso aí não, esse Lutero não existe, infelizmente. Tá? Então aqui um amigo, até agradeço, ele foi bem educado, é Moisés Fernandes. Tá? Eu vou aqui ler, vou lendo, né, o que ele escreveu e aos poucos eu vou refutando e mostrar, né, para o nosso amigo que Lutero não é esse santo aí que ele está pintando aqui não, viu? Lutero, infelizmente, Lutero não é tudo isso, tá? Mas ele começa aqui escrevendo para mim assim: primeiramente, parabéns ao Bernardo Kirsten, tá? Bernardo Kirsten que fez os vídeos a respeito da CNBB. E aí ele diz assim, ó: Cristiano, vamos lá. Começando pelo minuto, né? Pelo minuto aqui citado por ele diz assim: sou um herege, e dá uma risadinha meio irônica. Como diz Conde Lupé, que frequenta a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não entendi muito bem aqui a questão da Igreja Presbiteriana, mas vamos lá. Não está correto esse oportunismo, tá? Na verdade, eu citei neste vídeo
que os protestantes, na verdade, estão usando essa divergência entre alguns católicos e a CNBB por conta do comunismo, estão usando isso para dizer que a Igreja Católica é desunida. Ele está dizendo assim, ó, não está ocorrendo esse oportunismo protestante contra a Igreja Católica. Isso fica por conta da sua imaginação. Ele diz que eu estou imaginando isso, tá? E aí ele fala assim: até onde eu sei, a maioria dos evangélicos nem sabe o que é CNBB. Realmente, muitos evangélicos não sabem o que é CNBB. Na verdade, muitos evangélicos não sabem nem o que é o protestantismo. Muitos evangélicos não conhecem a Bíblia Sagrada. Muitos evangélicos não sabem quem foi Lutero, Calvino, entre outros protestantes que provocaram a Santa Divisão. Tá? Então, se não sabe quem foi Lutero, vai saber o que é a CNBB. Mas, enfim, eu vou provar para você que estão sim se utilizando, né, dessa questão da CNBB e o comunismo para dizer que os católicos são desunidos, tá? E ele continua escrevendo assim: e nem estão cientes deste momento onde os católicos conservadores estão indo contra a CNBB comunista. Logo, é de bom tom esclarecer esta informação fake, tá? Ele está dizendo que foi uma informação falsa, de que os protestantes, de uma forma generalizada, estão vibrando com esta situação, pois este tipo de fake gerará apenas ódio contra os protestantes. Tá ok, não precisa, meu caro Moisés, primeiro obrigado pela participação. Tá? E obrigado pelas palavras e também pelas considerações a respeito. Mas você se equivocou, porque não precisa ir muito longe. Vai lá no site ou no blog do Lucas Banzoli, você vai ver exatamente que ele fez até uma matéria, que ele chama de matéria, mas na verdade é um artigo. Né? Ele fez um artigo a respeito da CNBB e citando o meu nome. Está aqui, ó, estou mostrando para vocês. Aqui, ó. Ele está, porque eu citei o Paulo Leitão, né, neste vídeo a respeito da CNBB, porque o Paulo Leitão, na verdade, ele é comunista, ele é adepto da TL, ele exatamente cita aqui o meu nome, o Cris Macabeus, e cita o Paulo Leitão, e cita exatamente o meu vídeo. Então, meu caro amigo, eu só faço vídeo e eu só exponho aquilo que eu tenho entendimento e que existe procedência. Tá? É lógico, nem todos os protestantes se utilizaram, né, dessa questão da CNBB para tentar justificar sua divisão. Concordo, muitos protestantes, principalmente os tradicionais, não se utilizam disso, até porque eles são contra também a divisão. Mas a maioria, 90%, 90% dos protestantes pensam diferente. Eu tenho que ser honesto, 90% dos protestantes ficam buscando alguma coisa na Igreja Católica para tentar justificar a Santa Divisão Protestante. Tá? Então, estou provando aqui para você, não precisa ir muito longe, como te falei, é só ir, por exemplo, no blog do Lucas Banzoli, você vai ver que ele fez até um artigo a respeito disso, tentando defender a Santa Divisão Protestante. Tá? Mesmo assim, eu peço desculpas se eu generalizei. Tá ok? Eu sei que existem muitos protestantes que pensam de forma diferente, mas esses muitos, né, são poucos diante de todo o protestantismo. Tá? Aí ele continua dizendo assim, ó, corporativismo, veja bem, sou um cristão evangélico e tenho autoridade para falar deste meio. E sendo assim, eu não ponho as mãos no fogo por Edir Macedo e aqueles que seguem, né, fielmente, aqueles que o seguem fielmente. Não incluo todos, o mesmo com a igreja de Valdomiro Santiago e tantos outros pastores. Não são todos também adeptos do Evangelho da Grana. Tá, eu entendo que os protestantes mais tradicionais, os luteranos, né, os presbiterianos, principalmente, é, eles não gostam muito dessas igrejas, né, da Universal, da Mundial, do Silas Malafaia. Eu entendo esta parte. Mas existe aquela coisa, todos se unem contra a Igreja Católica. E lá no IBGE, todos são evangélicos, meu amigo. Então, assim, é uma divisão que partiu de Lutero. Lutero começou isso, foi gerando Calvino, depois veio a Igreja Anglicana, os batistas que se julgam, né, descendentes de João Batista ainda, né? Eu não sei direito como é essa história, mas foram criando as divisões até chegar no Edir Macedo, até chegar no Valdomiro Santiago, entendeu? Então, assim, isso é uma questão.
é, meramente protestante. Tá? O catolicismo não tem parte nisso. E não tem como o católico ficar dividindo. Ah, é o Edir Macedo, ah, são os luteranos. Não, todos são evangélicos. No IBGE, todos são evangélicos. Né? Principalmente para dizer que quando vocês citam, né, que os evangélicos estão ultrapassando o catolicismo, né, que daqui não sei quantos anos a Igreja Católica vai desaparecer, vocês citam todas as igrejas que se dizem evangélicas. Eu te garanto que entra lá no Ibope a igreja do Edir Macedo, do Soares, dos Santiagos, e vocês não vão contra isso, tá? Mas é lógico, eu tenho certeza que os protestantes tradicionais não suportam, né, o Edir Macedo, os Valdelmiros, Santiagos da vida e os Soares também, os Malafaias, eu tenho certeza. Mesmo que na hora, né, de se unir contra a Igreja Católica, todo mundo é evangélico, né? Mas eu não vou entrar nessa questão. Tá? Mas eu já provei para você que muitos protestantes, né, se unem contra a Igreja Católica, mesmo possuindo dogmas diferentes. Isso existem outros vídeos aqui relacionados a esse respeito. Também, né, eu estou mostrando para você que não precisa ir muito longe porque existem protestantes, sim, que entendem o que é a Igreja Católica, sabe o que são os concílios e sabe o que é a CNBB. Tá? E estão, sim, se utilizando deste subterfúgio para tentar justificar a divisão protestante. Tá? Aí aos 5 minutos lá, você está dizendo, mesmo tendo cisões, né, ou cismas, ou divisões, a igreja evangélica também tem exclusão, tá? Pesquise melhor para não falar bobagem. Não, eu pesquiso, cara. Realmente, a exclusão é o que mais tem na igreja protestante, tá? Mas é diferente do catolicismo. Como eu te falei, dentro do protestantismo, se pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e se abre uma outra igreja. Na hora do IBGE, todo mundo é irmão, todo mundo é protestante, todo mundo é evangélico. Na hora de perseguir a Igreja Católica, todo mundo é irmão, todo mundo é protestante, todo mundo está salvo, tá? Menos a Igreja Católica. Entendeu? Então, enfim, que vocês possuem, né, as divergências e as divisões, isso é fato, tá? Tem igreja que uma não suporta a outra, tem pastor que briga, né? Como eu te falei, tem uma rua perto da minha casa que existem 11 igrejas evangélicas, tem um pastor brigando com o outro, mas na hora do IBGE, todo mundo é irmão, todo mundo é protestante. Isso é fato, cara, eu não estou falando bobagem, mas também agradeço as suas considerações, né, e a sua explanação a respeito. E concordo que a igreja luterana, a igreja presbiteriana, até a batista mesmo, são igrejas mais tradicionais e não se envolvem muito, né, com a questão dos pentecostais e essas igrejas aí, né, do Edir Macedo, do R.R. Soares, entre outras. Tá? Concordo. Mas na hora do IBGE, todo mundo é irmão. E aí você diz assim: após estas exclusões, muitos se afastam de igrejas e passam a frequentar outras. Poucos fundam outras denominações. Não, não é verdade, cara. Não é verdade que agora existem até os desigrejados, tá? Cada um é uma igreja com a Bíblia debaixo do braço, tá? E aí você vai falar aos 7 minutos, aí você vai defender Lutero. Cara, sinceramente, eu não sei como alguém em plena sã consciência pode defender Lutero. Eu vou mostrar quem é Lutero. Lutero, existem dois Luteros, cara. Aquele safado sem vergonha e cafajeste e este Lutero que vocês inventaram, né? Fruto da imaginação protestante. Você diz assim: Lutero não quis a cisão da Igreja Católica. Por vezes, o coitadinho, ele tentou o consenso com as autoridades da igreja, mas os clérigos preferiram a tradição à Bíblia Sagrada. A, Daí ele cita aqui, ó, inclusive insistindo em todo tipo de indulgências. Na verdade, você não sabe o que são indulgências. A lá universal quer ir para o céu, dinheiro na caixinha, tá? Bom, eu vou tentar refutar primeiro essa parte aqui das indulgências e do São Lutero aqui, né? Porque o coitadinho, na verdade, ele só quis mesmo
reformar a igreja, porque a igreja corrompia os fiéis, né? Roubava o dinheiro dos fiéis. Tá? Primeiro eu vou falar aqui, ó. Lutero não entrou em colisão com a igreja por causa de tradição nenhuma, pelo contrário, ele era adepto da tradição. Só para você ter uma ideia, ele não negava a intercessão dos santos, ele não negava os dogmas marianos, ele acreditava, por exemplo, na Imaculada Conceição, quando essa doutrina nem era um dogma na igreja ainda. Ele acreditava na virgindade de Maria, ele acreditava em tudo, cara. O problema de Lutero foi outro. Você sabe, eu vou mostrar para você que o problema de Lutero não foi com a tradição e com a Bíblia, até porque o São Lutero retirou livros da Bíblia Sagrada, tá? E não foram os deuterocanônicos, tá? Foram livros do Novo Testamento. Mas vamos lá, né? Como eu te falei, Lutero, né, ele não entrou em colisão com a igreja por causa de tradição nenhuma, e sim por causa da sua vida boêmia, tá? E a igreja não aceitava a vida boêmia de Lutero, muito menos o bispo da cidade de Lutero, no qual ele entrou em atrito. Né? Todo mundo sabe que a briga de Lutero foi com esse bispo, não foi nem exatamente com a igreja. Tá? Mas por quê? Preste atenção no que os próprios luteranos escreveram. Tudo isso aqui foi escrito ou por Lutero ou por um luterano, não são documentos católicos, são documentos da igreja luterana. Olha só, Lutero ele diz: eu estou da manhã à noite desocupado e bêbado. O cara era um alcoólatra, tá? Você me pergunta, por que eu bebo tanto? Mas enfim, e aí ele dizia, né, que ele falava tanto e comia tão frequentemente, né, por causa que ele queria pregar uma peça no diabo, que se pôs a me atormentar, e bebendo, comendo, rindo, nesta situação, e cada vez mais, e até mesmo cometendo alguns pecados, a, a, a guisa de desafio e desprezo por Satanás, procurando tirar o pensamento sugeridos pelo diabo com o auxílio de outros pensamentos, como, por exemplo, pensando em uma linda moça. Tá, resumindo aqui o que Lutero escreveu aqui, tá, ele era um safado, um sem vergonha, um desocupado, um bêbado e um vagabundo. Tá? Então pensa. Ele levava uma vida boêmia, era um monge agostiniano pela manhã e levava uma vida boêmia durante a noite. O que ele fazia? Enchia a cara e saía comer mulher. É o português, claro, é o que ele fazia. Bem, ele mesmo diz também, aqui, ele fala assim, eu tive até 3 esposas ao mesmo tempo. Tá? Então ele tinha, além de ser alcoólatra, tá? Além de ser um vagabundo sem vergonha, um cafajeste, ele tinha um distúrbio sexual. Tá? Ele não conseguia ver mulher, tá ok? Ele não conseguia manter a castidade e ele não conseguia nem ter, né, assim, a fidelidade de ter uma mulher apenas. Tá ok? Depois ele se casou com uma freira, todo mundo sabe disso. Ninguém sabe se ele continuou tendo, né, várias mulheres. Não quero nem entrar nesse assunto que é muito desagradável. Mas este aqui é o Lutero. Eu pergunto para você, já desde agora, meu caro Moisés, você acha que um safado, um vagabundo, um sem vergonha desse, se é que a igreja precisasse de alguma reforma, você acha que seria um vagabundo desse, um safado, né, um cafajeste desse, que iria reformar a igreja? Né? Se você olhar o protestantismo hoje, você vai ver pastor, né, usando a Bíblia para comer a mulher do vizinho e achando que está no céu. Você vai ver pastores aí de primeiro, segundo, terceiro casamento achando que tudo está na Bíblia Sagrada. Então, assim, o protestantismo hoje é a cara de Lutero. Tá? Eu não estou negando, por exemplo, que no catolicismo não existam pessoas assim. Mas como eu te falei, no catolicismo se prega que isto é um pecado. Do mesmo jeito que esse bispo, na época de Lutero, chegou no Lutero e falou assim: meu caro Lutero, você está errado. A sua atitude não é uma atitude cristã. Né? Volte para a sã doutrina. E eu vou mostrar mais para frente Lutero, qual foi a atitude de Lutero. Né? Mas eu vou continuar aqui lendo o que você escreveu. Aí você fala assim: inclusive insistindo em todo tipo de indulgência, a lá universal, que é o dinheiro na caixinha.
Tá, cara, você não sabe muita coisa sobre as indulgências, com certeza, e muito menos no que ocorreu nos tempos de Lutero. Aliás, todo mundo sabe que essa acusação de Lutero, né, o que ele acusou, na verdade, ele mesmo inventou, tá? Nunca foi provado que esse bispo e não era contra a igreja. E se você tem conhecimento de Lutero, você sabe o que ele escreveu em suas 95 teses, e você vai ver exatamente que Lutero jamais disse que a igreja era corrupta. Tanto que ele diz aqui, ó, sobre as indulgências, né? O problema de Lutero era com o bispo de sua cidade, se é que ele realmente era um corrupto, e não com o Santo Padre, ou com as próprias indulgências. Ele diz lá na tese 71 assim: se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Ele está falando exatamente que ele não era contra a indulgência, e sim contra os pregadores, e depois ele vai falar em outra tese que ele era contra os pregadores de indulgências, aqueles que usavam as indulgências como corrupção. E aí ele fala assim, na tese 51, deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. O que diz aqui? E agora eu vou entrar na questão da Basílica de São Pedro. Na época, a igreja passava por maus bocados, tá? A basílica estava caindo aos pedaços. E a igreja pedia uma esmola do fiel, tá? Para a reconstrução da basílica. Era isso que a igreja pedia, tá? E a igreja, ela se coloca de uma forma que ela não queria isso de graça, ela queria também retribuir ao fiel alguma coisa. E o que ela retribuía? A indulgência. E a indulgência não era para o fiel, tá? O problema é que vocês não sabem o que é indulgência. O cara não dava uma esmola, que hoje seria o quê? 25 centavos. Uma esmola seria 25 centavos de real. Ele não dava os seus 25 centavos para comprar um terreno no céu. Tá? Era em prol de uma alma que estava no purgatório, é uma outra coisa. Era um sacrifício, é um sacrifício que a pessoa faz, tá? Em prol de uma outra pessoa. E Lutero diz também assim, na tese 70, ele diz assim: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é o seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extorquem o dinheiro, né? Mesmo que para isto fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Preste atenção que Lutero está se referindo a todo momento, ele está se referindo à Basílica de São Pedro. Por quê? As indulgências, né, o pedido, né, da Santa Sé era exatamente para a reconstrução da Basílica de São Pedro. E aí eu pergunto para o meu amigo Moisés e para todos os protestantes, o que há de errado nisso? Né? O Templo de Jerusalém foi reconstruído com o dinheiro dos fiéis, né, dos judeus, na época que eles voltaram do exílio babilônico. Onde está o erro nisso? Qual o erro da igreja pedir fazer uma campanha entre os fiéis para a construção, a reconstrução de uma basílica, de uma igreja, de um templo? Onde está esse erro? Eu gostaria muito que o protestante me mostrasse. Tá? Pois é uma obrigação do fiel contribuir com a igreja. E se a igreja está passando por uma dificuldade, é uma obrigação sim do fiel, né? Contribuir. Eu pergunto, o que era uma esmola? Tá? O que era uma esmola de indulgência? Tá? Mas vamos lá. Eu tenho certeza que você não sabe que são as indulgências. E aqui eu pego e coloco para você exatamente. Deixa eu pegar aqui o meu artigo. Exatamente o que era uma indulgência. Tá? Para se conseguir a indulgência plenária, ou até, né, eu estou colocando aqui no caso, a indulgência plenária, primeiro a pessoa, não é só o dinheiro, não era só a esmola que a pessoa tinha que dar. A pessoa precisava estar em estado de graça, ou seja, ser batizado. Tá?
Isso era necessidade para o fiel. É, a pessoa tinha que estar com uma disposição interior do completo afastamento do pecado mortal e venial. Ou seja, a pessoa precisar se confessar, participar desse sacramento da confissão. E a igreja prega pelo menos uma vez ao ano que se confesse. Olha só. Então não era só a esmola de indulgência. E também a igreja, né, pregava que a pessoa precisava receber a Santa Eucaristia, pelo menos aos domingos, rezar, né, pelas intenções do Sumo Pontífice, ou seja, do Papa. A pessoa precisava rezar, e aqui, se eu não me engano, era uma vez ao dia, para que o Espírito Santo iluminasse cada vez mais o Santo Padre. Tá? E aqui tem uma obra de piedade ou caridade, então são vários fatores. Na época de Lutero, a igreja pedia, nessa quarta questão que eu coloquei aqui, sobre a obra de piedade ou a caridade, que a igreja doasse uma esmola que o fiel doasse uma esmola para a igreja para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Tá? E eu ainda pergunto, o que há de errado nisso? E a igreja, como eu citei, a igreja queria retribuir algo para o fiel, não queria que o fiel desse aquilo de graça, por mais que tivesse a necessidade, a obrigação do fiel doar, né? Ah, ajudar a igreja de graça, mas a igreja queria retribuir. E o que, que a igreja retribuía? Na questão da indulgência, né? Nessa questão aqui, ó, da obra de piedade, ela retribuía, ela falava assim, o que, que você pode fazer na obra de piedade? Doar uma esmola para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Até hoje eu não vejo qual é o problema nisso. Agora, se é que existiu uma corrupção, sim, Lutero teria que denunciar a corrupção e não fazer o que ele fez. Tá? E todo mundo sabe que Lutero denunciou essa corrupção depois que ele estava praticamente excomungado por causa da sua vida boêmia. Né? E aí ele inventou essa questão da corrupção para tentar se justificar, mas ele acabou não conseguindo, por sinal. O Papa, só para você ter uma ideia, o Papa Leão X, ele escreveu uma carta para Lutero. Olha só olha o que ele diz, né? Isso aqui eu tenho a fonte, a carta está lá no Caia Farsa, eu tô deixando, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todas as fontes, tá? E ele diz assim: Lutero, volte e se afaste de seus erros. Nós o recebemos bondosamente como ao filho pródigo, retornando ao abraço da igreja. O Papa pediu para Lutero, o Papa humildemente ainda pede para Lutero voltar para a igreja, tá? Voltar à comunhão com a igreja, se arrepender dos erros da sua vida boêmia, de querer ter 3 esposas ao mesmo tempo e catar todo tipo de mulher que ele via pela frente, deixar o alcoolismo de lado, né? Deixar os seus erros de lado. Mas infelizmente Lutero não quis. Lutero não. Só para você ter uma ideia, o Papa Leão X, ele se propôs a pagar, né, para que Lutero fosse da Alemanha até Roma, para que Lutero se explicasse. Olha só, e Lutero não, preferiu ficar enchendo a cara na Alemanha. Esse é o santo protestante, né, o santo da reforma protestante. Mas enfim, na questão das indulgências aqui já está muito bem explicado, né? Nunca existiu essa corrupção por parte da igreja. Se existiu, né, alguma corrupção, foi por parte de algum bispo local, e se existiu tem que ser denunciado, com certeza, mas não da forma que Lutero fez, né? Tentando acabar, derrubar com a igreja. Né? E aí eu vou mostrar para você agora o que Lutero inventou, e você citou aqui. Né? Olha só o que Lutero inventou, e você diz assim: o clérigo não admitiu, por exemplo, a justificação pela graça, como não sendo uma prerrogativa da instituição da Igreja Católica, mas tão somente algo que se alcança em Deus. E aí você vai citar aquele velho versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que eu já expliquei diversas vezes. Não tem nada a ver com vida eterna, isso aqui tem a ver com o pecado original e com o batismo. Mas eu não vou ficar me referindo. Quem quiser, assistam, eu vou deixar na descrição do vídeo, assistam aos meus vídeos. A refutação que eu fiz ao canal Dois Dedos de Teologia sobre a sola gratia e a sola fide, tá? Eu explico muito bem esse versículo aqui, do que ele se refere, não tem nada a ver com vida eterna.
Afinal, isso diminuía muito o poder imposto da igreja sobre os fiéis, né? Beleza, isso aqui é uma questão, na verdade, tudo isso aqui você criou na tua cabeça, nunca existiu esse poder todo da igreja, até porque se existisse esse poder, a igreja não iria precisar pedir uma esmola, né, para os fiéis para a reconstrução de uma basílica, né? A igreja teria poder para isso, e não tinha esse poder todo que você está citando. E a salvação através da graça, né? A salvação, você está falando de justificação e salvação e você mistura com vida eterna. Com certeza você está cometendo o mesmo erro do Iago Martins no canal Dois Dedos de Teologia. Tá? Essa salvação aqui, na verdade, se refere ao pecado original, ao pecado que Cristo veio retirar do mundo. Uh, aquele pecado que formava uma barreira entre a humanidade e os homens. Quem quiser pode assistir aos meus vídeos, eu explico exatamente o que significa isso aqui, eu não vou voltar a repetir novamente, tá? Mas mas eu só vou aqui esclarecer que tanto a sola gratia quanto a sola fide, tá? Ela vai em desacordo com aquilo que está na sola escritura, que também é uma doutrina de Lutero, né? Por exemplo, a sola gratia, ou na verdade a sola fide, ela vai em contramão com aquilo que Tiago ensinou. Preste atenção no que Tiago ensinou. Está lá no capítulo 2, nos versículos 24 a 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você precisa da fé, você precisa da fé. Ninguém está falando que você não precisa da fé. Mas não somente a fé. Tá? E aí Lutero vai lá e adultera aquele versículo de Romanos, né, onde ele diz que o justo viverá somente pela fé. São Paulo não disse isso. São Paulo diz que o justo viverá pela fé. E aí vem aqui Tiago completando e diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está aqui, cara. A doutrina de vocês contraria uma sola escritura, tá? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito, né, o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. É um apóstolo ensinando. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que Lutero fez com essa carta, né? Com a carta de Tiago. E a sola gratia, isso aqui é a questão da sola fide. A sola gratia que você mencionou ali, vai em contramão o que está em Apocalipse, meu amigo. Preste atenção lá em Apocalipse capítulo 20, versículos do 12 ao 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nesse livro, segundo suas obras. Está aqui o Apocalipse dizendo que nós seremos julgados segundo as nossas obras. A salvação é eterna. Ah, você não precisa da graça? Precisa sim da graça, mas não só da graça. Ah, você precisa da fé? Precisa, mas não só da fé. Você necessita das suas obras, senão toda a sua fé e toda a sua graça é morta. É a Bíblia. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para você, tá? Desculpa. Vou explicar um pouquinho mais para você o que Lutero fez, cara. O que o santo de vocês, o que ele fez? O coitadinho que foi perseguidinho pela Igreja Católica. Ele só queria reformar a igreja e a igreja não aceitava. Reformar desse jeito aqui, meu amigo, cara, você vai reformar é o inferno lá com o capeta. Você não vai reformar a igreja nenhuma desta forma aqui. Presta atenção no que ele escreveu. Aqui está o que ele escreveu. Lutero, para justificar a sua vida boêmia, arranca e expurga livros canônicos, como a Carta de São Tiago e o livro do Apocalipse. E lá em 1522, no prefácio de sua tradução alemã, a Epístola de São Tiago, ele vai escrever, preste atenção no que ele escreve. Embora essa Epístola de São Tiago fosse rejeitada pelos anciãos, eu elogio-a, considero-a um bom livro, apenas um bom livro, porque estabelece não doutrina de homem, mas vigorosamente promulga a lei de Deus. No entanto, afirmo a minha própria opinião sobre isto, embora sem prejuízo para ninguém. Eu não considero como uma escrita de um apóstolo, e as minhas razões seguem. E aí ele continua, ele vai dizer assim: em primeiro lugar, é
terminantemente contra São Paulo. Ele coloca a carta de Tiago contra a carta de Paulo e todo o resto das escrituras em atribuir a justificação às obras. Esta falha, portanto, prova que esta epístola não é o trabalho de qualquer apóstolo. O que ele fez? Ele tirou a canonicidade da carta. Ele, na verdade, retirou qualquer inspiração divina da carta de Tiago, porque a carta de Tiago vai contra a sola fide, né? A carta de Tiago vai contra aquela nova doutrina que eu falo para você que é diabólica. A fé não é diabólica, mas sola fide é diabólica. E ele vai e coloca Tiago contra Paulo. Olha só, veja você, meu caro Moisés. Se realmente isso aqui é um homem de Deus, você acha que um vagabundo desse teria sabedoria suficiente para reformar a igreja, se é que a igreja precisava realmente de reforma? Tá? E aí eu quero mostrar para você o que ele escreveu a respeito do Apocalipse. Né? Porque o Apocalipse vai em contramão à sola gratia. Né? Preste atenção. No prefácio do Apocalipse ele escreveu assim: sobre o livro do Apocalipse de João, deixo todos livres para terem suas próprias opiniões. Eu não obrigo ninguém a seguir minha opinião ou julgamento. Eu digo o que sinto. Eu sinto a falta de mais de uma coisa neste livro. E isso não me faz considerá-lo nem apostólico nem profético. Para mim, acho que se aproxima do quarto livro de Esdras, o Apocalipse de Esdras, que é um livro apócrifo, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, detectar que o Espírito Santo produziu. Tirou a inspiração divina do livro do Apocalipse, meu amigo. Mais uma vez, ela supõe abençoar quem guarda o que está escrito neste livro. E ainda, ninguém sabe o que é, pois não diz nada a guardar. Este é o mesmo, como se não tivéssemos o livro. E há muitos livros, muitos melhores, disponíveis para guardarmos. Finalmente, vamos todos pensar nele como o seu próprio espírito o guia. Meu espírito não pode acomodar-se a este livro. Para mim, isso é razão suficiente para não pensar muito nele. Cristo não é nem ensinado nem conhecido nele. Isso aqui foi Lutero que escreveu, cara, a respeito do livro do Apocalipse. Exatamente porque o Apocalipse vai em contramão à sola gratia, a doutrina que ele inventou. Então, pensa, um cara. Agora eu vou citar aqui tudo que era Lutero. Um cara boêmio, um alcoólatra que bebia, né, como ele falou, de manhã e à noite, né? Possuía três esposas ao mesmo tempo, tinha algum distúrbio sexual, com certeza, né? O cara sofria de esquizofrenia e ainda pregava só a escritura e ao mesmo tempo ele retirava a inspiração divina de livros como o Apocalipse e a Carta de São Tiago. O livro de Esther também ele foi contra, fora os deuterocanônicos. Aí eu pergunto mais uma vez para você, tanto para você quanto a participante também, né, da primeira postagem. É, você acha mesmo que um vagabundo sem vergonha, né, um cafajeste desse aqui, teria capacidade e, sei lá, espiritualidade suficiente para reformar alguma igreja? Um mentiroso desse aqui, cara. E aí o que acontece? O protestantismo nasce, se divide e continua inventando mais mentiras, mais mentiras. Aí diz que Lutero queria apenas ler a Bíblia Sagrada, que Lutero deu a Bíblia para o povo. Antes de Lutero fazer, né, a tradução para o alemão, já existia a Bíblia em alemão. Tá? O que não existia era uma Bíblia com tudo isso aqui que Lutero escreveu, né? Retirando a inspiração divina de livros como a Carta de São Tiago, o livro do Apocalipse, o livro de Esther, né? Entre outros, até o livro de Hebreus também ele não gostava, tá ok? Então fica aí no ar, né? Essa questão. Eu gostaria muito mesmo que vocês, né? Tanto você, o Moisés, como a participante, respondessem para mim. Você acha mesmo que um desgraçado desse aqui teria capacidade suficiente para reformar alguma igreja, né? Se é que a Igreja Católica precisasse mesmo de reforma? Bom, aí você continuou dizendo assim, tá? Ah, deixa eu voltar aqui onde você colocou aqui. Afinal, isso diminuiria, né?
e muito o poder, né, imposto da Igreja Católica sobre os fiéis. Após essa tentativa de expor a verdade, como eu mostrei, não é verdade, né? Tanto a sola fide quanto a sola gratia não é uma verdade. São doutrinas diabólicas que vão em desacordo com as próprias escrituras, com a própria sola escritura. E as mazelas da ICAR e o Papa, né, da ICAR, a Igreja Católica, e o Papa Leão X, excomungando Lutero, coitadinho de Lutero. Depois do cara levar uma vida boêmia, ter 4 esposas ao mesmo tempo e, né, o seu distúrbio sexual, uh, pregar várias doutrinas estranhas ao cristianismo e ainda retirar a inspiração divina de vários livros da Bíblia Sagrada, cara, ele não tinha motivo nenhum para ser excomungado, coitadinho, né? O coitadinho não tinha motivo nenhum para ser excomungado. E aí você fala assim: melhor tratar com verdade, Cristiano. Estou tratando com verdade e estou expondo para você. E tudo que eu expus aqui, né, são documentos luteranos. Foram escritos ou por Lutero ou por luteranos que seguiam Lutero. Não foi escrito pela Igreja Católica. Estou expondo a verdade. Então existem dois Luteros, né? O coitadinho, o perseguidinho, que só quis reformar a igreja, que vocês inventaram, e aquele vagabundo sem vergonha, né? Que infelizmente queria o que ele queria com a sola fide e a sola gratia. O direito de ter uma vida boêmia, de catar todo tipo de mulher, tá? E depois se sentir salvo, mesmo assim, né? Ele queria que a Igreja Católica pregasse que ele iria estar na vida eterna, mesmo comendo todo tipo de mulher, todas as mulheres que visse pela frente, enchendo a cara de noite e levando sua vida boêmia, cara. Infelizmente, esse tipo de pessoa ela vai ser salva lá no inferno, tá? É o que está em Apocalipse, lá no Lago de Fogo. E aí ele diz assim, ó, bom esclarecer que Pedro e Paulo não eram filhos naturais de Marcos e Timóteo. Na verdade que você inverteu as coisas. O que eu falei em um dos meus vídeos é que existe um protestante, né, que prega, né, por aí, né, esse protestante ele prega insistentemente que João Marcos era filho de Pedro, de São Pedro, porque na carta de Pedro ele diz que Marcos era seu filho. Tá? E eu citei aqui o exemplo também de Paulo e Timóteo, que também Paulo tratava Timóteo como seu filho. Então você inverteu um pouco as bolas, mas eu entendi. Tá? Na hora de escrever, você não deve ter percebido. E aí você diz, mas são somente filhos espirituais. Está de parabéns. Então você vá ao seu irmão protestante lá e ensine isso para ele. Tá ok? Nós católicos já sabemos disso. E aí você diz assim, tem gente que pode entender errado. Finalizo. Sou evangélico e estou feliz e torcendo por esta limpa comunista do seio da Igreja Católica e sei que será algo muito complicado. Fica a dica de não deixar crescer no seu espírito o ódio, generalizando pelos evangélicos, tá ok? Manda saudações, tá ok? Eu agradeço muito a participação do Moisés, tá? De uma forma bem resumida aqui, o que ele escreveu, né? Ele foi muito respeitoso, por sinal, mas infelizmente você colocou algumas coisas equivocadas, principalmente a respeito de Lutero, a respeito da igreja, a respeito das indulgências e a respeito também da sola fide e a sola gratia, né? Infelizmente são doutrinas diabólicas que Lutero inventou apenas para tentar encontrar, né, um subterfúgio, né, contra aquilo que ele fazia, né, contra os erros e pecados que ele cometia. Né. Na verdade, eu vou falar com todas essas letras. Né, o protestantismo é filho de um bêbado vagabundo, né, cafajeste, que a única coisa que ele queria era encher a cara e comer mulher, tá? De um assassino sem vergonha, um ditador, que é Calvino, e de um rei adúltero, né? que deu origem à igreja anglicana. Então o protestantismo nasceu dessas três criaturas. Né? Então quando você vê o protestantismo hoje dividido aí entre os Macedos, os Soares da vida, pastores aí que usam a Bíblia Sagrada e por causa de um assento come a mulher do vizinho, ou então muitos pastores aí pregando a teologia da prosperidade, é tudo DNA dessas três pessoas: Lutero, Calvino e aquele rei adúltero lá da Inglaterra. Tá, ok? Então assim, espero que tenha sido explicado, tá? Eu concordo que as igrejas mais tradicionais protestantes não suportam muito os pentecostais, tá? Mas isso faz parte da divisão de vocês. Vocês têm que se entender, né? O protestantismo tem que se entender, cara. Não é o catolicismo que vai fazer isso. Nós já temos problemas demais dentro da Igreja Católica. E a diferença
da igreja evangélica para a igreja católica é que quando existe um erro dentro da igreja, existe uma heresia, nós expurgamos este erro e nós não compactuamos com isso. Né? Por exemplo, a TL, quando fala assim, o catolicismo, o IBGE, né, fala que o catolicismo tem tantos fiéis, não conte a TL, tá ok? Não contem com os comunistas, com os sedevacantes, não conte com eles, não são católicos, não interessa se diminuiu, se aumentou o catolicismo, nós não contamos, né, com essas pessoas já não são mais católicas, tá? Então termino mais um vídeo, paz e bem a todos, esse vídeo ficou um pouco longo, vou começar a pedir a partir de agora que deem o like, aperte o joinha, se inscrevam no canal, não só aqui, mas no Inquisição Online, no Universo Católico, entre outros, né, outros canais católicos, tá ok? Ajude, por favor, na divulgação, não é a questão dos views que, né, tanto eu quanto o Cláudio Campos e o Robson e outros católicos nós não estamos atrás de views, tá? Não é atrás do dinheiro que nós estamos, tá? E sim da divulgação para que a informação chegue ao máximo de católicos possíveis, tá ok? Então, desde já agradeço e até o próximo vídeo.